Bom dia, turma 6. Tô aqui na loja, vou fazer um vídeo sobre luz e sombra, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma fonte de luz, aqui ó, tô pegando os elementos da loja, que é esse abajur, tá? Eu peguei esse bule de porcelana provençal, tá? Para explicar para vocês na teoria, o sombreado, tá? Vejam que a minha fonte de luz, ó, tá vindo da esquerda. Por quê? O lado esquerdo é escolhido. Porque quando a gente não é canhoto, eu vou escrever, deixa eu pôr aqui. Quando eu escrevo, ó, o que vai acontecer? Eu vou projetar uma sombra, ó, vejam. Meu braço está projetando uma sombra para o lado direito. Se eu colocar, então, onde eu vou pintar ou vou escrever está na luz, certo? Aqui, ó, tá na luz. Se eu puser a fonte de luz vindo da direita, vai projetar uma sombra que vai me atrapalhar para pintar e para escrever. Então, tradicionalmente, no mundo da arte, a gente sempre leva em questão, quando se vai pintar um quadro, que a fonte de luz vai vir do lado esquerdo e não do direito, tá? Isso para desenho natural. Eu tô explicando, dando uma explicação geral, depois eu vou entrar no terreno da pintura em porcelana em louça, tá? Primeiro vamos tentar entender o que é o sombreado. Então, eu preciso, para ter luz e sombra, eu preciso do quê? Da luz, porque no escuro vai ficar tudo preto, tá? Então, eu tenho a fonte de luz à minha esquerda e tenho esta peça. Se vocês prestarem atenção, uma peça branca, ela tá cheia de tons do quê? De cinzas, tá? Eu tenho na peça tons de cinzas e tenho também, ó, tons que tem muita luz, tá? E eu tenho também a sombra, ó, na superfície. Está sobre uma mesa cinza, um aparador, né? Cinza, ó. Então, eu tenho esta sombra também. Então, vamos lá. A sombra que está aqui, ó, esses pontos de sombra, que são as partes mais escuras da peça, a gente chama de sombra própria, tá? A sombra que o objeto projeta na superfície, a gente chama de sombra projetada, que é essa daqui, ó. Essa é a sombra projetada. Notem que a sombra projetada, quanto mais próxima do objeto, ó, ela é mais escura. Tá vendo? Ó, bem ali de baixo, ela fica bem escura mesmo, tá? Ó, nesse outro ponto, tá? E à medida que ela vai se afastando do objeto, ó, esse contorno deixa de ser tão nítido, ela vai o quê? Se dissolvendo. Veja aqui, ó, eu tenho o contorno bem marcado e à medida que ela vai ficando longe do objeto, vai esfumaçando, tá? Então, essa regra é importante. Sombra projetada sempre mais escura perto do objeto, tá? Aí, agora é o seguinte, se a luz está vindo aqui do lado esquerdo, não era para estar esse lado aqui iluminado? Seria, acontece que minha fonte de luz, ó, está alta. Então, como minha fonte de luz está mais alta do que o objeto, essa parte não pega a luz. Então, vocês vão dizer, esse lado aqui, por que ele tá claro? Se ele tá do lado direito? Porque isso daqui é uma porcelana. E a porcelana, e na cor branca, é uma peça, o quê? Vitrificada.
tudo que é vitrificado e recebe luz, ela também dá reflexo. Então, essa parte aqui, que teria que estar escura, porque a luz está vindo desse lado, por que que ela não está escura aqui? Porque essa peça aqui no bule, ó, o bule tá certo. Se você for ver, ó, a luz tá vindo de lá, a luz, o bule tá, a luz vem da esquerda, então o lado esquerdo é mais claro, o direito mais escuro, como vocês podem ver. O que que acontece no bico do bule? Essa parte que tá recebendo luz, ela recebe essa luz e passa para cá. Então, essa parte aqui não fica escura porque ela está com luz refletida, tá? Mas isso por quê? Porque essa peça é uma peça vitrificada. Se eu tivesse uma peça fosca, aqui não aconteceria isso, tá? Aqui teria que estar escuro porque não está recebendo luz. Essa luz que tá aqui é a luz refletida dessa peça, tá? Espero ter sido clara. Depois, qualquer coisa, vocês me perguntem, tá? Aí, por exemplo, na tampa, tá certo aqui, ó. Vem essa parte, tá na luz, né? Tá vindo da esquerda. A direita escura. O que que acontece? Se a gente fosse tirar um xerox, que nem a gente fez, a parte mais escura viria uma linha por aqui. Aqui eu viria com meios tons até chegar no claro. Aí, reparem que nessa parte aqui, ó, por que que o branco tá mais branco? Porque é onde a luz pega com mais incidência. Então, onde a luz pega com mais incidência, a gente chama brilho, tá? Então, vejo, geralmente nas peças a gente vai ter, ó, na pontinha tem um brilho, tá vendo? Pequenininho. Aqui tem um brilho. Vejam como a luz está vindo de cima, ó, olha a pontinha aqui, ó, brilho, brilho, brilho. A peça é provençal, tá, gente? Por isso que... E então, a gente tem essas partes de meio tons, tá? E partes, ó, por exemplo, se eu fosse aqui num xerox ou naquele exercício que eu dei, o que que vocês iam marcar? Essa linha aqui, ó. Essa que tá mais escura. Aqui tem sombra? Tem, mas não é do mesmo tom desse, tá? Então, aqui eu tenho luz, meio tom, sombra. Para cada objeto, eu peguei um objeto branco de propósito, então aqui eu tenho branco puro, aqui eu tenho um cinza mais claro e aqui eu tenho um cinza mais escuro. Onde eu vou ter pretos? Na parte interna do bico, que é uma parte interna, todas as partes internas que não recebem luz, ó. Aqui porque a tampa projeta uma sombra, certo? Nessa parte de baixo da louça. E vejo que as partes mais escuras são aqui, ó, perto dos pezinhos, tá? Então, tanto na sombra própria, quanto na sombra projetada, eu vou ter tom mais escuro, um médio e o claro. Esse médio, gente, pode variar de tons de acordo com o nosso gosto. Aqui deixa eu aproveitar e explicar. Tirei a tampa, tá? Então, ó, a luz tá vindo... O que que acontece com objetos que tem boca aberta? A luz tá vindo de lá, bate aqui, do lado direito. Quando a gente tem objetos, vejam que é bem ao contrário, ó. A parte mais clara vai estar para cá e a parte mais escura para cá. Aí você vai dizer, mas a luz tá vindo da esquerda, por que que aqui não tá mais claro? Porque aqui essa parte ficou contrária, porque tem uma boca, tá? Então, embora aqui esteja mais iluminado, aqui como tá contra a luz, porque tem uma cavidade, ela vai ficar mais escura aqui e na parte aberta, olha, veja o que acontece. Porque aqui tá na sombra. Aqui teria que ser sombra? Não, porque a superfície abriu. Então, como a superfície abriu, essa parte fica mais clara, mais iluminada. Se eu ponho a tampa, vocês veem que essa parte
não fica mais claro que essa. Deu para entender isso? Agora vamos tentar interpretar uma outra coisa, que é o seguinte. Deixa eu pegar um outro objeto aqui, um momento. Que é, essa sombra projetada tanto pode ser na superfície como em outro objeto. Então, quando eu ponho um objeto aqui do lado, o que vai acontecer? Esse bule vai projetar uma sombra nessa outra peça, e essa sombra, conforme eu movimento, ó, essa sombra projetada vai se unir um pouco com a sombra projetada do bule, tá? Mas, novamente, aqui perto do objeto, ó, mais escura. Aqui, o passarinho, ó, veja, ele projeta, ó, uma sombra, estão vendo aqui, ó? É a sombra do rabinho do passarinho, tá? Aqui, novamente, vejam como tem a sombra disso daqui, da tampa. E se eu tirar a tampa, aqui como tá tudo... Por que tá tudo igual aqui? Porque não tá recebendo luz. Tá vendo que eu tirei a boca? Ele tá na parte, essa peça, que o bule tá fazendo sombra em cima. Porque eu não coloquei essa peça em cima da sombra projetada do bule. Então, fica a parte interna toda igual, porque o bule tá projetando uma sombra dentro da peça, tá? Então, basicamente... O que vocês têm que saber? Por isso que eu digo que na pintura em tela é muito mais complicado, porque a gente vai usar tudo isso. Na pintura em porcelana, nós não vamos usar tudo isso. Por quê? Geralmente, digamos, se a gente está pintando flores, frutas e tal, a gente não vai fazer uma mesa, como a gente faz numa natureza morta, que a gente se pinta a superfície. Na louça, geralmente, a gente pinta frutas e flores soltas. O que é importante saber? Nós vamos ter nessa flor a parte de luz, tá? Nessa parte de luz, eu tenho que ver onde vai ser o brilho. Geralmente, se vocês pegarem fotos como referência ou imagens de pinturas bem feitas, quando vocês escolherem imagens de pintura, analisem se elas estão bem feitas ou não, tá? Vejam isso, porque para pintura, nós estamos falando agora não de colorir, tá? Quem ouviu aquele meu outro vídeo, a diferença de colorir e a diferença de colorir e de pintar. Nós vamos começar a pintar. Então, se nós vamos pintar e não colorir, tá? Nós temos que ter em mente o seguinte, que no colorido eu vou ter a sombra, eu vou ter a luz, eu vou ter o brilho e eu vou ter o quê? A sombra projetada. Onde que vai acontecer isso na flor? Uma pétala que está mais acima, ela vai projetar uma sombra na pétala de baixo. Onde vai estar mais escuro? Mais na parte interna dessa pétala. Por isso que você veja que nas flores, as partes internas são mais escuras. Por quê? Essas partes estão com com sombra projetada. Na parte de luz, vocês podem escolher um lugar que vocês vão pôr a luz. Que lugar é esse? O lugar que vocês estão vendo, que está mais luminoso, onde ali vocês acharem que está mais claro, vocês vão tirar a tinta e deixar o branco da louça, tá? Que é técnica, que voltando uma coisa só, que técnica de pintura é mais próximo da porcelana, da pintura em porcelana e não do colorido na porcelana, tá? É o branco. É a aquarela. Por quê? Na aquarela, nós não usamos aquarela perfeita, tá? Quem sabe pintar bem em aquarela, a gente não usa a tinta branca. A gente usa o branco do papel.
A mesma coisa é na porcelana. Quando você vai pintar a porcelana, nós não vamos usar a tinta branca, a menos que você queira relevo. Aí sim você usa a tinta branco relevo. Você não querendo relevo, você vai usar o branco da louça. Isso é colocando? Não, tirando, como a gente faz na pintura em aquarela, tá? Então, o brilho, toda vez que tiver o brilho, vocês vão deixar na parte mais luminosa, que vocês acharem mais clara daquela flor, vocês vão tirar e deixar o branco da louça, tá? Bom, se aquela flor tem folhas, essa flor, se estiver muito próxima das folhas, ela vai estar projetando sombra nessas folhas, tá? Então, ali os tons de verde vão ser mais escuros, perto da flor. Uma outra coisa que a gente vai aprender, e isso vai ser na prática, não confundir tons, tá? Com sombra. Uma coisa é tom, outra coisa é sombra. Então, por exemplo, eu tenho uma cor, tá? E essa cor, ela pode ter, por exemplo, vamos pegar o cor de rosa. Ele começa com rosa pálido, você vai indo e vai escurecendo, você vai pegar um rosa um pouco mais escuro, tipo rosa Isabel, depois você vai para um rosa Cosmos, aí você vai pro, tô falando os nomes de pintura, de tinta de porcelana, tá? Porque as tintas óleo, acrílica, aquarela e lápis profissional tem todos uma nomenclatura só. A porcelana é complicado, por isso que eu não sou muito de ficar falando muito nome, número de cor, porque cada fabricante põe uma numeração e algumas cores são universais, tipo o Naso Blue, se você comprar de várias fábricas diferentes, ele vai se chamar Naso Blue, o Antique Green, etc. Mas tem cores que vão vir com nomes muito esquisitos conforme a fábrica faz. E eu tenho tintas que não tem mais a maioria das tintas que eu tenho não existe mais a fábrica. Então, estou falando de alguns nomes que são ainda mantidos, tá? Quando que eu vou chegar no escuro? Quando eu chegar no carmim e depois no púrpura, tá? Aí, então, essa é a gama de tons. Na verdade, eu estou trabalhando aí praticamente quase que com uma cor. Eu vim no cor de rosa. Só quando eu chegar lá no fim, no caso do rosa, que eu vou chegar numa outra cor, no carmim. Se eu pegar o azul, não. Se eu pegar um azul clarinho, azul bebê, né? Eu vou vindo depois para azul colonial, azul cobalto, azul ultramar, até chegar no Naso Blue. Eu não vou sair da cor, vai ser azul. Só que eu vou ter o quê? Uma gama de tons até chegar num tom escuro. Então, o que acontece? Nós vamos começar na nossa pintura com duas cores só, a mais clara e a mais escura. E nós vamos fazer o meio tom com o pincel, tá? Para não confundir muito. Então, por exemplo, na hora que a gente for fazer a flor, cada um vai escolher se quer, por exemplo, em tons de lilás, vai escolher um lilás claro e um roxo. Esses meios tons, que são esses tons aqui, ó, né? A gente vai fazer com o pincel. Posso também incluir mais uma cor? Posso, mas para começar a aprender, não convém misturar as bolas, tá? Agora, voltando a tom, não pode confundir com o quê? Com sombra. Nós vamos usar na nossa pintura primeira os tons para utilizar como sombra, claro, escuro e dar volume. Mas tem, às vezes, flores rajadas, por exemplo, folhas. Tem folhas que ela tem. A própria folha, ela tem áreas mais escuras e mais claras, independente da luz que ela esteja recebendo. É uma característica dela, é a cor local. Sempre quando a gente fala cor local, é a cor do objeto ou
Tá, vou chamar de objeto a flor, tá? É o tema, né, tá? Então, por exemplo, se você pegou uma folha que ela é constituída de vários tons de verdes pela natureza dela, em cima disso, depois vai vir a sombra. Então, às vezes, isso que eu falei, tem que tomar cuidado para você tem que separar o que é tom da cor local do que é tom da sombra, tá? Eu espero ter conseguido explicar a teoria, que na prática é outra, tá? Então, assim, quando a gente estiver chegando mais próximo de agosto, aí eu passo o material que vai ser preciso. Vocês vão tentando ver isso, quando olhar uma figura, vejam essas partes de luz e sombra. Se quem tiver tempo disponível, pegue peças. Vejam que a Elise imprimiu aí a colorida já com o contraste pronto, tá? Vocês vão treinando coisas assim, pode fazer até com lápis de cor, vocês podem tentar fazer o meio tom, alguma coisa assim, quem tiver tempo, né, e quiser se aprofundar um pouco mais. Não precisa fazer direto. Quem quiser já se aventurar a começar a pôr as tintas na porcelana, tudo bem. E a gente pode pintar, fica muito bonito também, fazer pintura com os dois tons, tá? Eu vou, e com 3 também, eu vou procurar uma imagem, eu vou mandar para vocês, de pintura que a gente daí é o colorido, tá? Não é pintura. É colorir com os tons de sombra e de luz. Fica muito lindo, dá trabalhos maravilhosos também, tá? Eu vou mandar uma ideia, 2, para vocês verem como também fica lindo o contorno. Você pode fazer um contorno da parte mais luminosa, um contorno do meio tom e o contorno da sombra mais escura. E fazer um trabalho maravilhoso sem pintar, colorindo, tá bom? Dúvidas é só perguntar no grupo, tá bom? Ou quem quiser pode me perguntar no individual, eu tô às ordens. Não tendo cliente, eu não estando bordando, etc., pintando, eu sempre estou, gente. Mas de vez em quando eu paro e dou uma olhada, tá? Um beijo em todas. Tchau.